Então, aproveitar, né, dar boas-vindas a todos. A gente vai começar hoje essa live da biocibernética com o Dr. Antônio, né, que ele vai falar um pouco mais para a gente sobre a boca e a indigestão, né? E daí eu já abro também, para além dessa parte técnica da boca e digestão, com uma frase da Marisete Piva, né, que é: ainda que seu passado tenha marcas, o seu futuro está incerto e só depende das suas escolhas hoje. Então é isso, Antônio. Com esse tema e com essa frase, te entrego, né? E a gente vai conversar aqui um pouco sobre a boca e a indigestão. Na verdade, a boca ela participa, né, do sistema digestório. E o que que é essa digestão, né? O que que é essa gestão nossa, que é tanto no corpo, no nossa parte sistemática, quanto na parte de fora, né? A boca, ela forma um espaço que durante 21 a 28 anos é formado. Isso não é. Eu vou dar uma revisada um pouquinho aqui de umas coisas que eu falei na live passada, porque pode ter pessoas diferentes, e só para a gente recordar um pouco e tocar dali para frente. Então, nós, dentistas, a gente tem muito a mania de ver isso aqui, ó. Mas, na verdade, o que acontece com isso? Isso aqui é um eixo, são pilares de um ovo, de um espaço, né, que tem profundidade, altura, largura. Para quê? Para que repouse um músculo que é a língua adequadamente. Certo? Está dando de ver? Sim? Se isso não acontece, fisiologicamente, isso aqui migra para trás e por mais que eu puxe ar, não vai. E isso vai me afetar desde uma questão de eixo postural a uma questão postural psíquica mesmo. Eu perco um segundo que é importante para eu fazer qualquer atividade. Aí eu acho que o outro atravessou a minha frente, que o outro pegou a minha vaga, e não vê que eu estou perdendo aquele um segundo. Né? Na dança eu perco um passo, e eu não entendo, porque eu vejo lá fora. Eu não acho que aquilo seja meu. Eu não acho que em mim é que isso está travando. Eu estou achando é que o fulano atravessou. Então, como é que é isso que eu vou entendendo ou restabelecendo essas questões? Porque essa mesma boca, ela funciona no digestório. Eu tenho uma bolsa, a boca, eu tenho um tubo esofagiano, eu tenho uma bolsa do estômago, o gastro, novamente eu volto para um tubo, o intestino delgado, o grosso e o reto. Então é daqui que sai o impulso do reflexo peristáltico de toda a nossa digestão. Se isso aqui tiver encurtado, tem coisas lá no final que eu vou encurtar o caminho também. Certo? E aí não sai adequado. Ou sai de um jeito ou do outro jeito, mas não sai do jeito que é para sair. E aí eu posso entender essas coisas para entender como é que forma todo o processo da minha gestão. Né? Eu tenho uma situação que é a criança, porque como é que a gente vai ver para lembrar essa boca, né, vamos dizer assim. Então, essa boca ela vem formada lá de uma gestação, de um intrauterino, onde a minha fisiologia não é completa, a minha fisiologia responde pela fisiologia daquela mulher, né? Ou seja, toda a minha circulação
é formada pela circulação daquela mulher, é nutrida, né, melhor dizendo, pela circulação daquela mulher. Inclusive, é a circulação que forma o coração é o último a ser formado, e esse músculo, ele bomba pelo estímulo da circulação, depois é que a gente pensa que ele é que dá o impulso de bombear, mas no começo ele é bombeado pela circulação. E quando eu chego aqui fora, eu estou ali dentro do meio aquoso, e ali não tem gravidade, e todo o estímulo que me é impressionado ali, eu vou levando para frente. Então, como é que eu vou entender isso? Porque depois eu saio, se for uma coisa coerente, por um tubo vaginal, eu nasço totalmente espremido e vou inspirar aqui fora. Certo? Então, o que está aberto, o coração fecha, e o que está fechado, abre o pulmão, que nem um balão. Que é assim que eu funciono na vida. Pneumatizado, inspirado. Né? O que me bota fogo na vida. Às vezes você tem uma ideia, pô, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal. E aquilo ali é que me bota na questão em dia. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque conforme essas deformações aqui, que às vezes aqui é questão de 1 minuto, 2, você resolve, na vida para frente, você vai gastando com correções que levam anos, meses e até muitos anos. Né? Então, certa vez uma mulher me perguntou, a criança estava com um problema ali no amamentar, ela disse, não, mas eu estou fazendo tudo que a gente conversou aqui, a criança está em pé, tarará. E eu falei, sim, e quando você está amamentando, você está olhando para ele? Você está ali? Não. Fico pensando em outras coisas. Ou como esses dias aparecendo uma figura, né? A mãe dando de mamar aqui e o ato aqui pegando fogo. Né? Vai dar problema depois. Então, uma coisa que eu resolveria em minuto, mas porra, eu vou ficar ali o tempo todo. Tem uma coisa, você pode decidir ser mãe ou mulher, você pode decidir ser pai ou ser homem na vida, isso não é problema. Hoje a gente já tem 7 bilhões de habitantes, já está super, né? Agora, o que eu tenho que entender, ou o que eu possa me informar disso, e aliás é bom se informar quando se informar com pessoas que fizeram isso adequadamente, então eu posso entender isso para que eu não fique gerando deformações. Porque nos primeiros 21 meses de vida, 9 meses de gestação e 1 ano que a gente nasceu, extrauterino, o que a gente faz de abreviação é um absurdo. Né? Aí a criança, em vez de ali eu estou fortalecendo esses músculos da mastigação, e aí o que firma primeiro é a cabeça, pelos músculos da mastigação, eu começo a formar o meu eixo postural. Crânio e coluna. Por isso que a criança firma primeiro a cabeça, depois a cintura torácica. Então, a criança que está ali no peito da mãe, a língua vai por fora, por baixo, e ela está ordenhando. E ela está buscando. Isso aqui sua a têmpora dela. É um esforço federal aquilo ali. E a criança que recebe a amamentação, toda aquela mamadeira empurra tudo para dentro. É como se fosse uma alimentação parenteral. É como se eu botasse uma agulha direto no estômago e apertasse um tubo aqui. Certo? Daí que tem as questões mais rápidas de refluxo, de aprisionamento do intestino, parará, porque vai mudando a posição de boca, a forma de respiração, que depois acaba lá em cirurgia adenoide, desvio de septo, em encurtamento ogival da boca, e vai atrapalhando tudo. Ou seja, eu não preciso fazer isso, eu posso decidir o que eu faço, então é melhor não ter. Porque para mim ver essa boca lá na frente, eu posso ir seguindo, a gente sabe disso quando pega um paciente ali, seguindo todo o passo deformante daquilo ali. Certo? E que vai gerar futuramente uma deformação num processo total da pessoa. É como se eu
pegasse um pássaro e eu boto numa gaiola, num corpo mais encurtado. Se é que eu posso falar assim para ficar mais entendível. É como se o passarinho tem o espaço do mundo todo, mas eu boto numa gaiola. Sim. Certo? E isso começa por aqui, ó. Porque é aqui que eu monto esse ovo. É aqui que eu monto esse espaço. E se esse espaço está encurtado, hoje eu atendi uma paciente que ela fez um tratamento do convencional, eles tiraram 4 pré-molares dela e os 4 sisos. E, e ela já fez 2 vezes de recidiva esse tratamento. E não vai fechar, eu falei para ela. Porque o que acontece? A língua dela, o músculo dela, masseter, toda essa parte aqui, é para os 32 dentes. Alguém inventou que a gente está perdendo os dentes. Alguém inventou isso lá nos Estados Unidos. E todo mundo acreditou. Mas se está vindo o dente é porque ainda tem a necessidade do dente. Ah, mas o dente não tem espaço. Abre o espaço. Pode ser que ele incomode. Então, se o teu dedo mindinho incomodar, tu tira ele, pronto. Não troca o sapato. Mais fácil. Percebe? Como é que fica? E aí você vai ver a necessidade do dedo mindinho, o ponto de desequilíbrio que te dá no pé. Pessoas que perderam isso por acidente sabem disso. Como é que eu vou entendendo algumas coisas? Um processo extremamente deformante, como é o nosso, que aí vai dando todas essas casuísticas, né? Lógico que uma pessoa que tem essa boca encurtada, ela não precisa nem me falar que está num processo de respiração curta, certo? Aí é quando a criança está ali comendo rápido e um adulto chega e diz: porra, come devagar. No susto, ele para, porque ele para de respirar e ele começa a comer devagar. Na sequência, ele cessa, e ele não é uma questão de educação, é uma questão de fisiologia. Porque a respiração é curta, ele tem que comer rápido para fazer uma deglutição rápida. E é o cara que, assim, ó, ele perde os tempos. Tem hora que ele vai lá, se deita, e vai, não quer saber. Daqui a pouco ele faz tudo rapidinho. Daqui a pouco. Que é como está o nível da respiração dele. Encurtada. Aí você vai botar TDAH, esse negócio tudo novo aí, né? Déficit de atenção, pará. Mas não resolve. O conceito é bom. Eu falo para ti, né? Você tem a síndrome de tal. Mas não resolve. Ah, resolve eu falar para ti isso? Entende? Porque nesse processo todo não faz a inclusão do sistema estomatognático na boca, né? E a gente também, como dentista, a gente ainda está usando o pensamento do século XIX, que é usar instrumento cortante, tanto faz o bisturi quanto a broca, né? Porque se a gente fizer esse equilíbrio que se faz, metade da necessidade de cirurgia, mais ainda, e de restabelecimento de dentes acabaria, né? Várias vezes, vamos supor, uma pessoa dessa, na verdade, ela cria uma angústia dentro dela, uma questão outra, emocional, aí você não sabe onde é que é o ovo, onde é que é a galinha, porque vai criando um processo que ela está com tudo encurtado, então aqui fica muito acelerado, e tem hora que dá aquele repouso, mas não fica no tempo real. E isso vai começando a gerar uma disfunção, né? Lógico, tudo isso vai no transcorrer de uma pedagogia que vai levando a pessoa até os, sei lá, 60 anos, 50 anos, 80 anos, não importa isso. Ela aprende a viver, a conviver com aquilo. Uma coisa é eu viver de uma forma que eu vou levando, vamos dizer assim. Outra coisa é eu me tornar um ser inspirado e ter um processo na vida mais interessante, mais vibrante, né? Por que eu não posso seguir a minha vida de uma forma tão brilhante? Né?
E uma coisa é que eu ficar apertado ali, que é como as pessoas, na maior parte, ficam. E isso independe da questão financeira. Hoje, até, aliás, quanto mais recursos você tiver, hoje é o contrário. Mais intervenções vão fazendo na tua boca, né? Esses dias eu fui atender um cara de 36 anos, ele tem 25 implantes no dente, na boca. Barbaridade. Ele não é um cara ignorante, ele não é um cara de má higiene, nada disso. São só fatores. Por que ele veio me procurar? Porque agora já está atingindo a articulação do cara. Ele não consegue mais mastigar. Ah, 25 implantes. Percebe? Isso é uma usina de dinheiro, né? Se você botar isso em escala, dá parafuso para chuchu, dá um pneu. ô, Antônio, tu estava falando ali da parte, principalmente na infância, né? Como esse comportamento da boca gera uma resposta no sistema digestivo da criança, né? E eu me veio a dúvida que eu não sei como é que é isso, né? Como é que a boca pode influenciar a indigestão numa fase adulta, por exemplo? Total. Eu já vou chegar lá. Mas, se é o caso, quando você está mastigando, né, você atua com a saliva. E tem 63 enzimas, princípios até farmacológicos na saliva. Se eu não estou com a boca adequada, a minha boca começa a ficar uma hora mais enxuta, ela não tem salivação, certo? Outra hora tem salivação, mas o pH cai muito, então o meu corpo fica todo ácido. Vai partindo para derivações. E ainda, eu ainda fico com aquela mastigação, muitas vezes muito rápida, outras vezes eu mastigo e engulo, quase que nem um animal, porque o animal, ele não macera o alimento, ele mastiga e engole. E esse fator me faz, na vida, virar uma pessoa pressurizada. Então, qualquer um que chegar e me der de dedo, eu já recuo. Eu só tenho a pose. Né? Você nunca vai ver um cara que é prognata, que tem um queixo lá na frente, cifótico. Ele não vai ser curvo. Ele sempre vai ser assim. Né? Mas na primeira batida que você der nele, ele recua. Quebrou o escudo dele, ele corre que nem. O outro, o que é classe 2, que é reprognata, que tem o queixo bem para trás, ele fica o tempo todo. Entende? Você chama ele não vai, chama duas vezes, espera um pouco. Aí no outro dia ele faz tudo junto, tudo atrapalhado. Entendeu? E aí tem o classe 1, que seria o normal, que pensa, age e sente numa certa coerência com quem ele está atuando. Entende? Então, você nunca vai ver um prognata com a coluna sentada, ele está sempre muito à frente. Então, o que ele faz? Ele faz antes de pensar, ele fala antes de pensar. Entende? Mas voltamos à digestão. Aí, primeiro que eu estou com um ponto alterado ali da língua. Então, todo o meu ponto de reflexão, de refluxo e fluxo, fica alterado. Daí as questões de refluxo, de arroto, de flatulência, de parte final digestória, bolo fecal diferente, ou até preso, né? Como é que fica tudo isso que daí vai alterando? O peristaltismo é dado, o ritmo peristáltico é dado pela língua, pelos que vai ativando os anéis do esofagianos para atingir o estômago e vai embalando tudo. Isso aqui é neutro, deveria ser neutro. O estômago ácido, de 1,5, 7 a 2,5, ácido. O intestino, o delgado, básico, 8,2. E o grosso, neutro. Bioquimicamente, através do pH, isso daria um equilíbrio, para que tudo saísse direitinho. Uma dessas pontas desajustadas, desajusta tudo. Né? Aí você perguntou, mas por que a boca? Uma boca encurtada, uma boca diminuída de altura. Tudo isso leva à deformação que eu vou fazendo
já no começo da minha mastigação, no começo da minha respiração. Por isso que tem pessoas que depois de dar uma corrida logo correm para a água e tomam muito água. Porque na água também tem H2O. O que eu respiro? Oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. São os 3 maiores gases que eu respiro. Na água eu consigo isso também. Pessoa que está despreparada fisicamente, né? O outro não. O outro está mais trabalhado, está mais inspirado, ele consegue ir mais fácil. Né? Porque toda essa questão, esse desdobramento daqui, ele vai formando uma engrenagem. Por exemplo, aqui eu me chamo Antônio e tenho essa boca e formo aqui, biologicamente, esse encaixe. Quando você coloca um aparelho de biocibernética, eu vou mostrar só uma ponta aqui, ele vai fazer uma interface aqui. Né? Ele não vai deixar eu tocar. Isso é para abrir um sistema biológico mesmo. Porque toda vida que eu degluto para o meu físico, eu também degluto para o meu neurológico. Centro de saciedade e fome. Hipotalâmico, né? E eu vou mexendo naquelas fomes ali da minha vida. Fome de comida, fome de sentir, fome de aprender. As fomes da vida. Então isso vai dar um start no emocional do cara. Por isso que a gente pede para não usar como placa noturna. Porque eu preciso desprogramar aquela pessoa ali. Eu preciso que o aparelho entre numa força biológica ali. É um caminho inverso do processo. A doença, normalmente, ela vem do mental, emocional, físico. Né? Esse não, esse vai do físico para trás. Ou para frente, como quiser. Depende do ângulo. Percebe? Aí vai vindo as questões emocionais para fora. O cara falou para mim assim, pô, falei coisa ali que eu nunca ia falar. Aí ele começa a soltar na mesma proporção que vai soltando o respiratório dele. O que ficava preso começa a liberar. Só para complementar, Antônio, a Merites perguntou se o aparelho é melhor usar de dia, então. 24 horas. Tira para comer. Ah, mas eu tenho uma festa com o governador hoje. Então tira para ir na festa do governador, quando voltar, bota e usa. É 24 horas. Eu estava falando ali que você faz a montagem do processo para começar a andar, né? Então eu tenho um corpo que ele tem fósforo, cálcio, potássio, magnésio, todo o processo que tem na Terra está aqui. Carbono, hidrogênio, nitrogênio. Eu tenho um corpo que tem todo o movimento de rotação e translação nas minhas articulações que tem o planeta. E 70% disso aqui é água, que nem o planeta. Então eu tenho um corpo planetário e um ser que entra nesse corpo e que sai quando termina essa experiência dele aqui e vai dando o encaminhamento dele. Então eu preciso, ou eu posso entender o que vai acontecer quando eu vejo a necessidade dessa pessoa, desse ser, né? Para que eu possa fazer uma situação coerente com ele, né? E o nível de deformação, de artificialidade, de artifícios que a gente conseguiu hoje, talvez pelo excesso de tecnologia, pelo excesso de facilidade, acabou levando a gente para um outro lado, né? O que seria eu usar de uma forma mais limitante isso, né? Porque o que acontece com isso? Você já pensa, não, se eu perder o meu dente, eu boto o implante e pronto. Né? Se eu tiver um problema na bacia, eu boto uma prótese e pronto. Se eu tiver um problema na vesícula, eu arranco e pronto. E a questão de você manter isso. Manter e trabalhar com isso, né? Quantos casos que a gente coloca da cirurgia bariátrica, por exemplo, que acaba em depressão ou que acaba em recidiva?
É bem alto. Quantos casos que você acaba num processo do implante, né? Você vai tendo reabsorções ósseas, e depois de ATM mesmo, e isso acaba numa questão de invalidez oral. Então, o que que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Num processo a nível conceitual, né? Veja que a gente nasce com algumas coisas mais distorcidas. A nossa geração foi uma última que limpou e para trás a coisa era pior, o bicho pegava mais ainda. Quando se falava coisas do tipo se bater na tua face, dá outra face, se mais vale um camelo passar no buraco de agulha que um rico entrar no céu, parará, parará, parará. Confusões que vão fazendo deformações nisso aí. Isso numa conduta de vida posterior vai levando a tensões, a deformações de um processo que vai levando a uma questão patológica da história, né? João, tu falou que tinha 3 perguntas aí? Tu tá me ouvindo, Antônio? Tô. Tá. Agora, para mim, a minha imagem está congelada, então eu não estou vendo nada, tá? Eu só estou te Tá. vendo, tá? E estou te ouvindo. Tinha 3 perguntas, até eu vou pedir para as pessoas repetirem, mas a primeira que eu me lembro foi da Marisete Piva, que ela tinha perguntado, Antônio, sobre a relação do bruxismo e se a relação desse problema na arcada com a indigestão, se existia uma, uma relação entre as duas. Sim. Primeiro que o bruxismo já é uma alta tensão, né? Segundo que na ligação da boca, eu estou lutando, né? Pode ser esfregando ou simplesmente apertando. Na boca tem a relação, uma parte é pai e uma parte é mãe. Eu estou lutando no meio entre o meu pai e a minha mãe, na minha vida, né? E o que acontece com o bruxismo se eu for muito adiante? Eu vou acabar implodindo esse ovo aqui. Eu vou acabar implodindo a minha boca. Porque na forma como eu estou vendo a vida, aí implante, prótese, tudo, na forma como eu estou vendo a vida, eu não consigo me sustentar. Aí eu prefiro quebrar a minha boca. O que que é isso? A boca é um aparelho de luta, né? Numa fera é a boca e as garras. Daí pessoas que esfregam muito as unhas no dente também. Eu prefiro quebrar o meu aparelho de luta do que colocar toda a minha raiva para fora. Talvez eu colocasse uma metralhadora na minha vida, né? Isso antes, eu pensava assim, ó, 70% das pessoas, né, que vêm aqui no consultório. Hoje é 100%. E mais adiante ainda, hoje você vê criança. Eu atendi um menino aqui há esses dias, ele já tinha perdido a linha do canino, com dente descido, dente de leite. Isso é grave, é bastante grave. É um nível tensional que ele pega em casa, de pai e mãe. Cada um olhando de um lado, né? E, na verdade, é o que a pessoa, ainda como adulta, está lutando com isso. Eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. Eu estou falando isso porque, se a pessoa olhar para isso, ela consegue ter uma conotação mais leve e rever alguns conceitos dela e aliviar o físico e aliviar a vida, né? Às vezes o verbo eu desisto é o melhor verbo que tem, né? Em alguns casos é melhor você soltar isso, ou rever isso. Em que ponta que eu fiquei? Fiquei no meio dos dois, escolhi um lado, né? Tem outra pergunta, João? Teve mais 2 perguntas, Antônio, mas eu não me lembro exatamente delas. Eu tinha até tinha pedido para as pessoas, quem voltar para cá, se puder escrever novamente. O que eu me lembro de uma das questões perguntava sobre a boca seca, né? O que que é essa boca seca e como que ela influencia também. A boca seca é quando eu estou para briga, né? Eu preciso das águas dos órgãos viscerais.
O que é a briga, né? O ataque ou eu corro, né? Uhum. Se o bicho for maior que eu vou correr. Se o bicho for menor que eu ataco. E para Uhum. isso eu fico com a boca seca. É um momento de luta, é um momento de uma prova, por exemplo, onde é que você é aprovado ou reprovado. É todo esse momento de luta. Uhum. Antigamente, você tinha esse momento de luta, os antigos sabiam fazer isso melhor que a gente. E tinha o desarme disso, né? Inclusive, em alguns povos, eles faziam uma reunião, ou as famílias tinham uma varanda e conversavam ali. E isso despressurizava as pessoas, né? Uhum. Hoje, na nossa vida, a gente não tem isso e ainda tem uma obrigação de achar que tem que estar feliz 24 horas por dia. Tarará, tarará. O que acontece com isso As- aí? A Só boca para seca. Oi? só para complementar, a Selma que fez a pergunta, ela botou aqui agora para gente, quando a boca está seca enquanto dorme também. Sim, aí está ligado a um estímulo emocional junto de raiva. Né? Eu tinha querido lutar durante a vida, durante o dia. Alguma coisa que eu quis falar e fiquei contido. Ou no nível que eu quis falar, né? E isso também implica uma boca seca nos fatores de digestão, né? Ela vai comprometer, eu não estou salivando, né? Então, em vez de eu corrigir isso, hoje eles inventaram até a saliva artificial. Aí compromete mais ainda, né? Porque também tem uma coisa, quando eu estou com a boca seca, extremamente seca, foi a Selma que perguntou, né? Isso. Eu tenho uma questão ligada ao sexual bastante limitante, porque isso vai, só lembrar que nos homens a parotidite atinge o órgão, a parte testicular dos homens. E isso vai me desativando, vamos dizer assim, a parte endocrinológica disso aí tudo. Porque quando eu estou com a boca bem estabelecida, aqui tem um palatino e ali está incrustada a hipófise. E quando eu degluto, eu toco os dentes, e é como se fosse uma agulha da acupuntura estimulando essa glândula, que estimula todas as glândulas, todos os chakras. Quando eu perco isso, eu perco esse estímulo. Pessoas que perderam os dentes, por exemplo, que no fim da vida acabaram tendo que usar uma prótese total, elas têm uma vitalidade menor do que qualquer pessoa que tenha dentes, né? Não é diferente de qualquer outro órgão, né? Quando isso é engraçado, porque isso não depende de dinheiro e não depende de tecnologia, né? A gente tem muito mais tecnologia que alguns povos. E esses dias eu coloquei aqui também que se a gente for ali no Colégio Catarinense, tem 16 esqueletos de índio e todos os esqueletos têm os 32 dentes. E se você for pegar de tribos para fora aí, isso é engraçado, eles conseguiam manter um nível de distensionamento das pessoas muito interessante. Tem estratégias, tem pedagogias que a alimentação, né? Hoje você fala, tem paciente meu que fala aqui que tem alergia ao leite. Eu falei, que leite, pô? Que na caixinha não tem leite. Deve ter 10% de leite, né? Intolerância ao trigo, né? Primeiro que o trigo hoje é transgênico. Segundo que todo o processo de industrialização do trigo corta etapas que antigamente não cortava. E isso acaba terminando na nossa barriga, vamos dizer assim, né? E isso acaba estourando. Então, será que é alergia ao trigo? Será que é alergia ao leite? Não sei, né? Embora isso aí tudo também tenha uma leitura, uma decodificação biológica, eu sei que tem, né? Mas tem esse princípio que também é questionável. Tinha mais alguma pergunta, Ju? Tinha uma terceira pergunta que estava na nossa outra live que eu não lembro, Antônio. Eu vou aguardar a pessoa escrever. E a Meirelle, ela perguntou agora por que que todo mundo tira os sisos. Aliás, ela fez uma pergunta antes, né? Que é se estamos nascendo com a boca ou o crânio menor, porque todo mundo tira os sisos.
Isso é interessante. Não sei por quê, mas isso partiu da escola de odontologia e eu não sei por que que esse dente paga tanto, na verdade, né? E é um dente que não te ancora a nível da individualidade tua. Esse dente vem no teu terceiro centênio. O primeiro molar vem no teu primeiros 7 anos, o segundo molar nos 14 anos e o siso vem aos 21 anos para fechar o teu circuito. Ali acaba o teu crescimento esquelético e muscular. Ali funciona da tua individualidade. No primeiro momento você vem mais com a mãe, no segundo momento as coisas do mundo 7 ao 14 do teu pai, e do 14 ao 21 nós tentamos juntar essas coisas para tocar a vida. E esse dente é tirado. Aí você diz para mim, mas é o siso. Não aparece. Você tira 12% do teu volume bucal. E aquela parte da língua que ficaria ali posicionada, ela vai para trás, já começa a complicar. É um dente ligado à tua individualidade, porque são 7 dentes. São 7 dentes de um hemiarco até aqui, conciso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seria o siso aqui, o oitavo, que foi tirado. São 7 dias na semana, e no oitavo dia você muda a semana. São 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Na oitava você muda a escala. Então, eu poderia entender que nós estamos numa base ortogonal e que eu estou alterando um processo de tempo meu interno, sim, e de confecção de conceitos, sim. Eu estou alterando meus tempos. E isso vai alterar na minha individualidade, meu poder de decisão. Aí eu decido pelo que o João está me olhando, conforme o jeito dele. Esses dias, como é que disse o... Pô, mas esse cara, eu estava vendo a foto de um artista e ele falou, pô, esse cara tem uma cara de 40, mas ele estava com 28 anos. E aí eu comentei, mas a seleção de 70, ela era toda, parecia que os caras tinham 40 anos e tinham 28 anos, 27, né? O que era aquilo ali? É porque era um homem. Os caras tinham expressão de homem. É isso aí. Não era de velho. E essa geração que está vindo, ela perdeu muito essa força yang. E eu estou falando homem. Eu não estou falando a ideia que você tem de homem. Uhum. E isso acabou sendo... como se perdeu isso? Essa força masculina e a inversão do processo. Né? Como se isso fosse a solução. E está na moda hoje. Né? Hoje mesmo, quando eu abri o WhatsApp, já estava a coisa de uma mulher ali que... Isso tudo dá muito ibope, está muito na mídia, e novamente a gente é envolvido por uma hipnose, meio que vai desequilibrar um campo, dá uma força importante, sem isso aí ninguém não nascia nem grama na tua casa. E como é que a gente está atuando ou desatuando com isso? Quando as duas partes fazem parte da formação disso, um homem e uma mulher, você precisa de um homem e uma mulher para nascer. E só vem no planeta através de uma mulher. Mas precisa do homem. Então, como é que eu faço isso? Porque como é que eu vou anulando essa outra parte, como se essa parte fosse eternamente a culpada? E como é que fica isso, essas distorções todas aí? E eu vou complicando tudo isso. Né? Isso vai gerar um deficiente futuramente. Lógico que vai gerar. Não é problema, mas vai gerar. A questão é como é que eu faço para corrigir essa postura, tanto masculina quanto feminina, e tornar uma postura mais humana. Né? Porque quando um pega o cargo igual, repete os mesmos danos, repete igual. Ou pior. Tem Aquilo mais que tu alguma falou, pergunta? Antônio, ainda não chegou outra pergunta, mas é só uma observação minha, assim, né? Que é interessante essa coisa dos retirar o siso, né? Porque na cultura popular o siso é o dente da responsabilidade, né? É o dente que marca Do a tua juízo, fase sim. adulta, né?
E é tão interessante ter um sistema que sistematicamente quer tirar esse dente da tua boca, né, cara? Isso Coloca como correto a remoção desse dente. Né? é, Coloca como correto a remoção desse dente. Não é correto. Coloca como correto que ele empurra os outros dentes. Não é correto. Como é que um dente vai empurrar sete, por exemplo? Como é que um homem vai empurrar sete? Empurra dois, três, no quarto ele não aguenta. Então, não sei, é só dar uma pensada, não precisa nem ser dentista, uhum, para entender que isso não é coerente. Né? uhum, Gera um monte de outras questões. Né? Coluna, eixo de coluna, respiratório, consequentemente vai mexer no circulatório e vai alterando tudo. Né? Lógico que quando o cara está ali no 20, 25 anos, não sente tanto ou não sente. Quando chega mais na frente, ele começa a sentir. E aí vai uhum. entrando numa outra linha. Né? Tem alguma questão aí, não? Não chegou nenhuma questão nova, cara, mas eu tenho uma pergunta que tá me batendo aqui para mim, que é como que como que na fase adulta a biocibernética, esse tratamento que tu oferece ajuda nesses problemas que a gente já tem de histórias, né? Quando o problema já está instalado, ou uma má digestão, prisão de ventre, enfim, como é Vai que a restabelecendo. biocibernética ajuda? A plasticidade óssea vai mexendo conforme a tua plasticidade neurológica. Né? Algumas questões. Você bota o aparelho, faz a parte mecânica, que a gente está conversando. Ao mesmo tempo, você vai trabalhando algumas questões com fisioterapia, porque vai quebrando as memórias que estão no corpo. Ou algumas questões você conversa e a gente associa o biológico e o biográfico e vai montando uma pedagogia para a pessoa. Isso vai dando um restabelecimento na ótica da pessoa, de como vê a vida, uma releitura, e isso vai fazendo com que, às vezes, você dá um mínimo de toque e o dente vai para o lugar. E em questões que estão mais difíceis, você pode botar tração que não vai. Nem com o aparelho outro. Né? Porque se for, com muita força, ele reabsorve. A Selma, Antônio, pediu para tu falar um pouco mais da constipação. Sim, a constipação, ela tá, como a gente conversou, ela está ligada a um ritmo peristáltico e uma questão de pH também, entre outras coisas. Mas o fundo disso aí, se você quer pegar pelo emocional, é o tanto de raiva que eu ainda fiquei da minha mãe. Então eu não faço nada, eu prendo tudo para que isso me intoxique mesmo. Essa é uma questão que está ligada normalmente à mãe. Normalmente à mãe. Lógico, a mãe aqui, porque tem um pai aqui que está meio parado também. Tá? Aí é uma questão de. Não é jogar o caminhão só para um lado, não. Mas é essa a questão. Tem uma raivinha aí contida. Se é que. E aí eu prefiro ficar com isso aí. Como se diz, posso até falar na gíria, como se diz na gíria, eu não faço mais merda nenhuma. No sentido do sentir. Não é efetivar na vida. A pessoa pode ser muito agilizada na vida, mas em outras coisas ela não faz para si, Uhum. ou por si. A Às vezes Lê quando a gente Pantanal, fala. a Lê Pantanal só pediu para deixar a live gravada, Antônio. E a gente teve um problema no meio, mas eu acredito que a gente salvou a primeira parte. Terminando essa, a gente salva essa também. Depois a gente coloca no canal do Antônio no YouTube, que é o @biocibernética. Né? E lá vai ter esse vídeo, já tem as outras lives e tem outros vídeos do Antônio também. Sim.
E a Porque Selma, Antônio, é, desculpa, a Selma falou assim, ó, você falou em outra live sobre a tristeza da mãe. Eu acredito que era um sim, assunto que tu estava falando sobre isso, né? Indigestão, tristeza dos pais e tal. E daí a gente sim, pode falou que ser ia isso abrir mesmo. essa live, né? Sim. Eu tomo isso por mim. Eu tomo isso por mim, né? E a raiva que eu sinto disso, né? De uma tristeza, de uma revolta, de uma coisa que eu vejo por uma ótica só, né? Tem, eu tinha um caso aqui de uma pessoa que foi criado pela mãe, né? E o pai tinha separado e era uma advogada que eu tratava. E um dia ela resolveu ir atrás desse pai, né? E busca dali, parente daqui e tal, achou o cara lá em Curitiba bem mal, né? Mas no quarto dele, que era praticamente, ele dormia num dormitório, não era nem uma kitnet, tinha a foto dela e do irmão dela. E esse foi o canalha que ela achou. Ou seja, às vezes tem que cuidar com esses balanços da vida, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas é porque a gente pega, às vezes, uma coisa muito parcial. E ela viu o tempo que ela perdeu, ela acolheu esse pai, trouxe para cá, deu um apartamento para ele, alugou ali um para ele, deu uma condição boa para ele até o fim da vida dele. E aí ele traduziu algumas histórias diferentes da ótica dele, né? Mas ela pôde comungar com uma outra ótica, né? E isso, o que que isso trouxe? Trouxe um alívio na vida dela, né? Você vê que porque via a vida só de um jeito. E isso levava ela a uma questão também de um autoritarismo absurdo. Assim. Isso ela conseguiu rever na vida, reavaliar na vida. Foi um resgate importante. Conseguiu ao vivo, foi bom. Não precisou nem constelar. Conseguiu ao vivo. Né? Por quê? Porque já estava desenvolvendo um câncer de útero, já estava com uma displasia, e vai levando, vai enrolando. Né? Infelizmente está vivo até hoje. O que, que pode acontecer com isso? Né? É como na constelação que a gente conversa. Isso leva a patologia, leva a processos financeiros, a, enfim, dificuldade de relacionamento, é igual. Né? O eixo, a forma de leitura é que é diferente, a ferramenta que é diferente, mas igual também. Né? Antônio, a gente está já se encaminhando para o final dessa live, agora já são 6 horas da tarde, passou a nossa hora. E me vem a pergunta assim, como é interessante, né? Não é nem tão uma pergunta, mas um comentário, como esse tratamento da biocibernética tem essa capacidade, né, de irradiar as coisas a partir da boca, né? Como muitas vezes a disfunção nasce de uma boca que já está muito tensionada pela vida, pelas questões emocionais, e como é a partir dela também que algo se irradia para o corpo, né? A cura, principalmente, né? E Como começa como, aqui. na verdade, ela busca o princípio, onde é que começa a nossa história mesmo, né? Porque começa pela respiração, quando você entra no planeta. E quando eu restabeleço um arco, o que é chão do nariz, céu do nariz, chão do nariz para um, é o céu da boca para o outro. Então, se eu abro isso aqui adequadamente, eu não tenho mais desvio de septo, eu não tenho mais vegetação adenoide, mas eu vou reorganizando pelo princípio, né? E eu reorganizo pela inspiração. Por isso que no Oriente eles estimulam tanto os exercícios respiratórios, yoga, tai chi chuan, qigong. É o começo da história. É como eu respiro, né? Numa sequência, você vai melhorando o digestório. Nisso você já entra com a parte neuromuscular.
osteomuscular. E tudo isso vai respondendo na parte neurológica. E vai reconfigurando uma questão postural, com certeza. E aí você atualiza a boca, certo? Nós já estamos com o celular, já estamos com um monte de coisa, e ainda estamos tratando a boca lá como século XIX. Né? E tudo isso acaba fechando muito, levando para procedimentos cirúrgicos que às vezes não precisaria, e aí acaba precisando mesmo, quando eu poderia ter reavaliado isso num outro momento na minha vida, e dá para fazer coisas muito interessantes. Uhum. A Cida, Antônio, fez uma pergunta, talvez possa ser a nossa pergunta para fechar a live de hoje, né? Ela pediu se tu poderia falar um pouco sobre a paralisia facial. Sim. De uma forma somática, eu quero mostrar que eu estou tendo duas formas de me mostrar para o mundo, certo? De uma outra forma é de complicações neurológicas, né? Ou seja, por desequilíbrio térmico ou questão muscular, hiper, hiperfuncionamento muscular, né, que dá esses trismos também. Mas, fundamentalmente, é como eu estou olhando o mundo, ou como eu estou olhando as coisas. Eu mostro um jeito, mas eu quero de outro. Ou eu penso de outro. Né? Essa é a questão da paralisia facial. Certo? Mais alguma coisa? Não. Não, a gente não tem perguntas novas. Teve uma pergunta que ficou na outra conversa, mas eu acho que a pessoa não se manifestou nessa, né? Uhum. Mas de qualquer forma, para a gente fechar, a gente já está batendo o tempo da ferramenta aqui. Lembrando que o Antônio ele tem um site que é o www.biocibernética.com.br, onde é possível encontrar mais informações e lá também tem um link do canal dele do YouTube com todos os vídeos que, né, já tem mais de 2 anos de vídeo lá. Opa, quase derrubei aqui o negócio. E, e também o Facebook, Instagram, que tem sempre as mais informações, né? E além disso, o Antônio também já está com a agenda dele, né? Já está voltando não ao normal, mas dentro dos cuidados que a situação pede da Covid, ele já voltou com os atendimentos em consultório também, né, Antônio? Sim. Tranquilo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live para acompanhar um pouco mais sobre esse trabalho fantástico que o Antônio desenvolve com a biocibernética, né? E a gente em breve vai ter mais conteúdo dele aqui também na live e também na página dele do YouTube e no site dele. É isso, Sim. Antônio? Sim, entendendo que sempre que você faz uma intervenção com o aparelho, é como se você fizesse uma cirurgia. O aparelho seria a incisão. E quando você abre, tem as coisas para movimentar, que vai da parte física à parte emocional. Então, sempre é importante fazer uma conversa ou um trabalho físico paralelo para isso ir se ajustando. Né? Ah, mas não sei o que. Não, quando você quebra uma perna, você não faz a fisioterapia depois? É uma coisa. Não é diferente. Para a gente buscar, inclusive, a exacerbação, a agudização de alguns processos na pessoa. Para quê? Para curar. É isso aí? É isso aí. Acho. Então, Fechamos? até a Um próxima. abraço, Fechamos. um abraço e até a próxima.